Olá, essa é minha mãe, Márcia. Ela nasceu e cresceu em Tubiara, mas mora em Goiânia já tem alguns anos e ela é espírita desde o berço. Olá, essa é minha filha Neiane, nascida e criada aqui em Goiânia e espírita desde a barriga. E hoje a gente veio aqui falar para você um pouco sobre Jesus, as crianças e os jovens. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem como ele tem praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Essa é uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características físicas e morais de Jesus. É questionada a veracidade dessa carta, por alguns. É um documento que foi encontrado no arquivo de Cesadinho, mas que nos traz. Alguém tentou retratar para nós essas características de Jesus enquanto ele esteve aqui. Qual que era essa relação de Jesus conosco, né? E a gente percebe por aí, pelo evangelho que os discípulos também tentaram registrar para nós, quem é esse Jesus. A gente percebe que o amor de Jesus, ele é uma diretriz de segurança. E Jesus, ele não nos impõe nada. Ele permanece pacientemente aguardando o nosso despertar da consciência, o momento que a gente queira seguir o seu amor, a sua paz, o seu perdão. E aí, levando para a relação dele com a infância, com as crianças,
A gente vê a passagem lá do Evangelho onde ele fala: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então Jesus abraçou e abençoou-as, pondo a mão sobre elas. Então essa passagem, ela vem nos mostrar a relação de Jesus com nossas crianças, que é uma relação de amor, de respeito, de entendimento desse ser especial. Então Jesus, ele nos ensina até hoje, por parábolas, e as parábolas, elas nos transmitem ideias. E esse ensino, ele conforme nós vamos ampliando, despertando a nossa consciência, a nossa capacidade de entendimento, através do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa vivência, e lembrando que todos nós já estivemos criança um dia. Então, essa relação, ela é muito respeitosa. E quando nos chega uma criança, para nós, enquanto pais, enquanto família, enquanto evangelizadores, essa criança, ela precisa ser acolhida, porque Jesus nos confiou essa tarefa sublime. E Bezerra de Menezes coloca para nós, que o lar é a evangelização por excelência e que os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos ensinamentos de Jesus, que resulta na formação espiritual da criança e do jovem. Então, essa é uma tarefa nossa. E, a meu ver, é uma das tarefas mais sublimes que alguém pode fazer. Apresentar, falar de Jesus, ensinar essa criança, esse jovem, ou até mesmo nós adultos, a conversar com Jesus. É uma manifestação de amor, Como nos coloca Manuel Filomeno, lá no livro, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, Psicografia de Divaldo, ele coloca para nós: a educação, portanto, é tarefa pertinente a espíritos enobrecidos pelo amor e interessados na edificação do sentimento dos demais criaturas humanas. Olha que belo, Então é uma tarefa nobre, é uma tarefa, assim, eu considero a mais importante aqui, a mais linda, que a gente possa fazer. Porque a evangelização, o que ela nos traz? Eu costumo sempre falar, quando a gente vai ao encontro de evangelizar, de levar o evangelho ao outro, o primeiro que encontra com esse evangelho, com esses ensinamentos, somos nós. Então é uma autoevangelização. E a evangelização, a nossa ação evangelizadora, ela busca essa integração, nós conosco mesmo, com o próximo, com Deus. E o objetivo maior é a nossa transformação, em sermos homens de bem. E aí eu lembro muito o senhor Carlos Borges, aí de Itumbiara, quando era jovem, nos nossos cultos da mocidade. E ele sempre falava isso para nós, nos tornarmos sempre homens de bens, trabalharmos nessa questão para que as nossas crianças e os nossos jovens também se tornassem homens de bem, não só dentro da casa espírita, estudando ali o evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita, mas que a gente pudesse transpor os muros da casa espírita e levar, vivenciar Jesus em nossos lares, com a nossa família, nas ruas, no nosso trabalho, ou seja, que fosse uma transformação moral, E aí a gente tem os eixos de trabalho nessa infância e nessa juventude, que é o conhecimento doutrinário, que é uma fé raciocinada, O aprimoramento moral, que é vivenciar este amor, essa paz, esse perdão de Jesus. E a nossa transformação social, que é o trabalho no bem, que é nos transformarmos em homens de bem. E a gente, pelos nossos escritos, os registros sobre Jesus, eles trazem que ele realizou vários milagres em sua jornada na Terra. Milagres sobre a natureza, a cura de doença, a ressurreição de mortos.
E esses milagres, eles não trouxeram apenas mudanças no nosso campo material, mas principalmente no campo espiritual, com a transformação moral do homem. E que Jesus acolhe a todos nós, independente das nossas deficiências da alma, esperando pacientemente o nosso despertar para o bem, para o amor. E um dos principais responsáveis por esse processo de evangelizar, né, de despertar este amor, somos nós, a família, né? E aí tem uma descrição num livro que chama Montanha Russa com Autismo, de uma mãe, a autora é uma mãe. Ela traz uma questão muito bela, né? Ela traz uma criança com autismo precisa ser tomada pela mão, orientada, conduzida para que um dia ela, baseada em tudo que lhe foi apresentado, ensinado, possa ser conduzida sozinha. E esse conceito ele se amplia para todas as nossas crianças, para todos nós, né? É lado a lado sendo conduzido. E aí a gente percebe aquilo que eu falei, né? Uma condução dos dois lados, né? A criança também nos conduz e nós conduzimos a criança para essa autonomia principalmente moral, para o bem. E aí lá no livro Jesus no Lar, né, de Neio Lúcio, psicografia de Chico, traz para nós um trechinho falando assim, na lição 5. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição dos outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente, né? Então, se a gente é capaz de vivenciar com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? É diferente, não é um ensinamento, é uma vivência, né? E Jesus nos confiou essa tarefa de semear. Então, diferentemente dessa passagem sobre as crianças, a gente não tem uma mensagem específica de Jesus no Evangelho que fala diretamente para os jovens. E aqui na Terra mesmo, esse período da juventude não é um período assim muito bem delimitado, né? É um momento de transição entre a infância e a idade adulta, em que começamos a ser mais independentes, a fazer nossas próprias escolhas, mas a gente ainda não tem uma identidade consolidada, nem uma experiência muito vasta. Mas nem por isso é um momento que deve ser ignorado. Joana de Ângeles, ela mesma afirma que o período juvenil, limitado entre a infância e a idade da razão, é de muita significação para o desenvolvimento real do indivíduo, porque abre espaços essenciais para a aprendizagem, a fixação dos conhecimentos, a ansiedade de conquistas e realização em um caleidoscópio fascinante. Então, a adolescência ela é um momento essencial de questionamento e reflexão dos valores que a gente recebe da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cultura, em associação com o nosso próprio planejamento reencarnatório, a fim de escolhermos aquilo com o qual nós nos identificamos mais, aquilo que vai nos representar e aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E é exatamente nesses momentos de escolha que Jesus entra. Ele compartilhou os seus ensinamentos, igual minha mãe já falou, por meio das suas ações e por meio de histórias simples, de fácil entendimento, né? Mas de muita profundidade, que foram as parábolas. E há diversas parábolas que trazem a figura de um pai ou de um senhor, com alguém com mais experiência, que vai oferecer para um servo ou um filho, que é alguém com menos experiência, uma escolha que pode aproximá-lo ou afastá-lo desse pai. Um exemplo disso é a parábola dos talentos. Um senhor, antes de viajar, chamou os seus servos e dividiu entre eles os seus bens. Para o primeiro, ele deu 5 talentos, que correspondia a uma quantidade grande de dinheiro na época. Para o segundo, ele deu 2 talentos. E para o terceiro, ele deu apenas 1 talento. O primeiro negociou os 5 talentos que recebeu e ganhou mais 5. O segundo também negociou e ganhou mais outros. Já o terceiro guardou o talento que recebeu, como era muito comum naquela época.
Quando o Senhor voltou de viagem, ele chamou esses servos para saber como estavam seus bens. O primeiro, que recebeu 5, lhe mostrou os outros 5 que conseguiu. O Senhor elogiou seu trabalho e seus ganhos e, em celebração, dividiu eles com o seu servo, confiando a ele a tarefa de expandir mais os seus bens. O segundo, que recebeu 2, também apresentou o seu ganho e o Senhor fez a mesma coisa. Elogiou seu trabalho e compartilhou seus bens com o servo, confiando nele a tarefa, de aprimorar ainda mais talentos. Já o terceiro, que tinha guardado o seu talento recebido, ele apresentou esse talento, explicando para o Senhor que, como ele geralmente se arriscava muito em seus negócios, tinha medo de investir o tesouro e perder, deixando o Senhor sem nada. O Senhor, então, o repreende por não ter colocado o dinheiro, pelo menos no banco, onde ele renderia menos, mas pelo menos de forma segura, e por isso não compartilha mais nenhum de seus talentos com ele. E assim como nessa parábola, Deus nos dá talentos, Ele nos dá oportunidade de acordo com a nossa necessidade, confiando no nosso potencial e deixa ao nosso livre-arbítrio escolhermos se vamos aproveitar essa oportunidade, se vamos explorar esse nosso potencial que Ele já sabe que temos. Uma dessas oportunidades, inclusive, é a nossa própria encarnação atual. E Jesus, que foi um dos principais representantes de Deus aqui na Terra, ele colocou-se ao nosso lado, reencarnou para garantir que todos nós soubéssemos dessa capacidade que nós temos de seguir o seu caminho. Ele nos disse quais são os caracteres dos indivíduos de bem, nos apresentou a lei de amor e nos provou que fora da caridade não há salvação. Seus ensinamentos permanecem válidos, atravessando a Idade Média, o Renascentismo, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, perdurando por mais de 2000 anos. Agora, cabe a cada um de nós decidirmos se vamos usar o nosso livre-arbítrio para segui-lo ou afastarmos dele. Na juventude, enquanto ainda estamos estudando, normalmente preparação para o vestibular, para construir esse nosso futuro, não parece sobrar muito tempo para descansarmos o corpo material, Quem dirá ir ao centro espírita e participar das atividades do centro. Normalmente, a gente deixa a nossa saúde mental e espiritual de lado. E quanto mais responsabilidade a gente vai adquirindo, menor esse tempo parece ficar e mais difícil é participar dessas etapas. Esse ano, então, que foi bem atípico, que surgiu uma pandemia, que tomou conta da maior parte do ano, foi ainda mais difícil para a gente, principalmente por estarmos afastados uns dos outros, não ter a possibilidade de reunir no centro espírita igual a gente fazia antes, Mas as nossas tecnologias permitem que a gente se aproxime ainda um pouco, apesar dessas dificuldades. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E a escolha que Jesus nos oferece não é só nesses momentos, de participar do centro, de ir no final de semana, de ajudar na sopa. Nós temos que refletir sobre as nossas ações no dia a dia, a todo momento. A gente tem que lembrar que o exemplo de Jesus, ele serve para a nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos professores. Temos que lembrar que esses ensinamentos, eles servem para quando a gente vai tomar decisões importantes, como escolher nossa profissão, tentar encaixar os nossos talentos, com as nossas necessidades aqui na Terra. E temos que lembrar que Jesus está próximo de nós o tempo todo. É a gente que escolhe se a gente vai seguir ele ou não, e essa escolha pode ser feita a qualquer momento. E é exatamente por isso que, além da participação da Casa Espírita nesse processo do jovem, que deve oferecer os conhecimentos, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, desde a evangelização na infância, e um espaço também para os jovens poderem compartilhar suas ideias, compartilharem os seus problemas, os seus desafios, e trabalharem na seara divina, inicialmente mais acompanhados e depois tomando frente desse processo, porque um dia eles que vão tomar conta, a família também tem um papel muito importante nisso. Ela é responsável por manter a sua conexão, realizar o estudo do Evangelho no lar e conversar com o jovem abertamente à medida que esses desafios da vida vão aparecendo, porque é assim que a gente vai trocar as experiências e aprender um pouco mais sobre a vida. E o Espiritismo, ele é uma fonte de conforto para toda a família e para o jovem, Então, nós não precisamos ser perfeitos ainda, a gente está em construção, mas se quisermos nos reaproximar de Jesus, temos que aproveitar nossas oportunidades. Isso vale para qualquer momento da nossa vida.
Afinal, Ele está sempre ao nosso lado, nos acompanhando. Exatamente, nunca estamos sozinhos, né, e desamparados. E a doutrina espírita, ela tem, essa, não é uma função, né, essa tarefa sublimar, né, de consolar e de nos esclarecer, né. E isso é importante, né, a gente termos isso e encontrarmos nos amigos da casa espírita, né, o conforto, o apoio necessário nos momentos de muitas dores, né? Mas lembrarmos, nunca estamos sozinhos, né? Nessa vida, né? E jamais estaremos. Então, Jesus, né, nos confiou essa tarefa de semear. Então, nós somos semeadores de Jesus, somos os responsáveis por semear o amor, o evangelho do Mestre no coração de tantos pequeninos, ou de tantos jovens, ou de tantos adultos, né? Com certeza, no devido tempo, a colheita será farta e teremos uma festividade de bênçãos, de felicidade, de luz, de amor e de muita paz. Obrigada, um beijo no coração de todos. E que Jesus possa renascer em nossos corações a cada momento e que possamos estar receptivos a este amor. Que assim seja.